Presidente, que preside os trabalhos nesse momento, vereadora Paula Iores. Bom dia a todos os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui no plenário. Bom dia todo especial às pessoas que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, ou pela internet, pelas redes sociais. Eu gostaria aqui só fazer um contraponto à fala do nobre edil, vereador Rafael Bueno, que ele falou sobre aquela frase, né, escrita no Facebook da prefeitura, em que foi colocado lá, que feio, hein? Para aquelas pessoas que tiveram marcadas as suas consultas, seus atendimentos, e que não compareceram aos mesmos. O vereador aqui fez uma fala, fez todo um teatro, né? Mas eu quero falar sobre isso. Na minha opinião, nobres pares, não sei se os nobres pares vão concordar comigo ou não, mas enfim. Na minha opinião, essa frase, que feio, hein, para essas pessoas que têm essa atitude, na minha opinião, não é um deboche, como foi dito aqui. Não é também uma falta de respeito, como foi dito aqui. Pelo contrário. Pelo contrário. A pessoa ou as pessoas que tiveram marcadas as suas consultas, enfim, seus atendimentos, e não compareceram aos mesmos, para este vereador, não só é feio, sim, confirmo, é feio, sim, essa atitude, mas, na minha opinião, isso é uma irresponsabilidade, Essas pessoas estão onerando os cofres públicos, na minha opinião, tá? Estão colocando em risco a vida de outras pessoas que estão na fila de espera, né? Tá? Estão congestionando, com essa atitude, essas pessoas estão congestionando a fila de espera. E só fazendo um paralelo aqui, nobres pares, assim como acontece no trânsito, né? Não sei se é do conhecimento dos senhores, acredito que sim. Quando no trânsito se dificulta a passagem, por exemplo, de uma ambulância, do carro do bombeiro, até mesmo do policial, tá? Isso é considerado, né, uma infração gravíssima, certo? A pessoa leva 7 pontos na carteira e paga uma multa pesada. Se não me falha a memória, aproximadamente, mais de R$300 de multa. Então, se isso é considerado no trânsito, né, uma falta gravíssima, 7 pontos na carteira e ainda pesa no bolso da pessoa, por que eu não posso dizer que é feio a pessoa que tem marcado, que estava lá na fila de espera, chegou a sua vez e não comparece? E o vereador aqui também leu ali só a parte que interessava a ele, né? Mas ele não leu, por exemplo, esses 5 comentários que eu vou ler para você, que estava lá, aonde estavam os outros comentários também, porque tem os contra e tem os a favor, né? Então, por exemplo, tem a senhora Fabiana Semin Paiano, que ela diz o seguinte: muito feio mesmo, minha mãe esperando há 7 meses e o povo que consegue não comparece. Olha só. Vamos ao segundo comentário. Rosane da Costa: é muito feio marcar consulta e não ir, tira o lugar de quem precisa. Vamos ao terceiro comentário. Márcia Alice Demaceno Barbosa: bom senso, falta isso, ela diz, se dirigindo às pessoas que marcam, têm a sua consulta marcada e chega no dia e não vão. Henrique Nazário, ele diz o seguinte:
Se fosse cobrado pela consulta, estariam todos lá e no horário. Concorda comigo? Tá? Vamos a mais um comentário? Esse aqui eu achei interessante. Ó. Júlia Luísa Beló. Isso é falta de respeito. Tantos precisando de verdade e demorando para conseguir a consulta, e essas pessoas fazendo pouco caso e faltam, e ela repete, que feio isso. Então, nobres pares, até eu tive a ideia aqui de apresentar um projeto de lei. Eu tive a ideia de apresentar um projeto de lei. Tá? Por exemplo, existe o trote, né? A pessoa... tá difícil, minha presidenta. A senhora pode me garantir a palavra? Muito? Sim. É porque desconcentra a gente, né? A senhora entende, né? Com certeza. Por gentileza. A gente tem que reiniciar aqui, dar um restart aqui. Vamos lá. Pode ser? Segue em frente. Então, eu vou apresentar um projeto de lei, porque existe o... Como é que eu estava falando? O que eu estava falando? Aí eu já não posso ajudar. Ah, tá. Não. Antes, antes de eu ser interrompido, eu estava falando a respeito do trote. Sim. Ok? Viu que desconcentra? Então, assim, ó, aquela ligação que é feita para a polícia, para o bombeiro, para o chamado, para o SAMU, que chega lá não é nada, o que é? É trote. É trote. Né? Então, isso é considerado um crime. Trote é crime. Né? Então, o que acontece? Eu vou apresentar um projeto, ou fazer uma indicação, um projeto de lei, que visa o seguinte: fazer uma indicação, ou apresentar um projeto de lei que vise criar uma multa, tá, para quem faltar sem uma justa justificativa, esses exames, pagar uma multinha, né? O que os senhores acham? Porque aqui em Caxias tem multa até para quem joga papel no chão. Tem multa até para quem joga papel no chão. Então, por que nós não criarmos uma multa para a pessoa que marca, chega na hora e não vai, tirando o lugar de outra pessoa, colocando em risco a vida de outra pessoa, né? Como foi dito aqui, realmente, tem pessoa que às vezes chega ao ponto de morrer, né? Morrer esperando na fila de espera. Claro que no caso dessas pessoas não pagarão multa, né? Porque elas morreram esperando, né? Por quê? Porque realmente o poder público às vezes não consegue atender a todos. O cobertor é curto, né? E às vezes acontece muito isso também, de pessoas marcarem e não ir. Então eu repito, é feio sim. É feio. Até eu vejo isso uma palavra até carinhosa, é feio. Para não dizer outra coisa, é feio. Né? A pessoa que marca, tem a sua consulta marcada, tudo direitinho, chega na hora, não vai. Aí, como diz aqui o comentário aqui, ó, da dona Fabiana Semin Paiano, ela diz o seguinte: muito feio mesmo, minha mãe esperando há 7 meses e o povo que consegue não comparece. Então não são só palavras do prefeito, ou da sua assessoria, ou da prefeitura, mas são palavras de uma grande parcela da sociedade que também pensa assim, é feio, as pessoas confirmam, é feio. Porque se fosse pago, com certeza ela estava lá. Porque, infelizmente, o brasileiro é assim, só aprende quando sente no bolso. Né? É como aquela pessoa que vivia correndo, dando uma de Robinho, não, como é que é? De Ayrton Senna, de esses motoristas aí de Fórmula 1, né? O Rubinho Barrichello. Aí, quando leva uma multa pesada, pontos na carteira, perde a carteira, ele aprende a andar devagar e respeitar.
e observar as placas de trânsito, a velocidade limite. Então, estou pensando, não sei ainda se vou apresentar como projeto ou como indicação, a gente instituir uma multa, né, para as pessoas que, sem justa justificativa, faltarem, né, no mínimo que seja cobrado aquele horário do médico, do atendimento público, que é de graça, mas, por ser de graça, muitas pessoas não valorizam. Então, vamos apresentar um projeto ou uma indicação, estaremos estudando a respeito desse tema. Muito obrigado.